E aí, pensa só comigo. E se eu te dissesse que as palavras que a gente usa todo santo dia têm uma estrutura secreta, quase uma arquitetura escondida? Pois é, e nessa análise a gente vai se tornar uma espécie de detetive do português para desvendar exatamente isso. A grande questão é essa, né? Como é que se decifra essa estrutura? Pode até parecer algo super complexo, mas entender como isso funciona é a chave para dominar o idioma de um jeito bem mais profundo. É quase como aprender a enxergar o esqueleto por trás da pele. E o grande truque para entender isso é pensar assim: as palavras não são uma coisa só, indivisível. Na verdade, elas são tipo blocos de Lego. São formadas por pecinhas menores, cada uma com o seu significado, que se encaixam para criar uma coisa mais maior, mais complexa. A partir do momento que se conhece as peças, dá para montar e desmontar qualquer palavra. Certo, então bora começar nossa investigação de verdade. Para a gente conseguir decifrar esse código, primeiro a gente precisa conhecer quais são as peças fundamentais desse quebra-cabeça. A primeira peça, e olha, talvez a mais importante de todas, é o tal do radical. Pensa nele como se fosse o coração da palavra. Sabe, o núcleo que carrega o significado principal. É a base de tudo. A parte que, em geral, não muda. Não importa o que você junte a ela. Vamos pegar um exemplo bem fácil. O radical mar. É ele que está na base de palavras como marítimo, marejada e até no verbo amarrar. A ideia central de mar está ali, firme e forte em todas elas. Simples, né? Agora vamos para as pecinhas que a gente encaixa lá no começo. O prefixo é um bloco que a gente coloca antes do radical. E a função dele? É basicamente modificar o sentido original da palavra, e muitas vezes até inverter completamente. Um exemplo clássico que todo mundo conhece? Pega o radical feliz. Quando a gente bota o prefixo in na frente, vira infeliz. Esse in pequenininho nega todo o significado original. É uma peça minúscula, mas com um poder gigantesco. E claro, né? Se tem peça para o começo, tem que ter para o final. É o sufixo. Ele é adicionado depois do radical e tem um papel super interessante. Além de mudar o sentido, muitas vezes ele também muda a função da palavra na frase, ou seja, a sua classe gramatical. Bora voltar para o nosso radical feliz, que é um adjetivo. Se a gente gruda o sufixo mente nele, a gente tem felizmente, que agora é um advérbio. É a mesma base, o mesmo coração, mas com uma função totalmente nova na frase. Isso é fascinante. Pronto. Agora que a gente já tem nosso kit de detetive, radical, prefixo e sufixo, chegou a hora de botar esse conhecimento para jogo. Vamos desmontar uma palavra juntos para ver como funciona na prática? Olha só que legal a anatomia da palavra infelizmente. Primeiro, a gente acha o coração dela, o radical, feliz. Depois, a gente vê o sufixo, que transforma ela em advérbio, mente. E, por último, o prefixo que nega tudo, in. A palavra meio que se abre na nossa frente, revelando todos os seus segredos. E o interessante de ver assim nessa tabela é que fica tudo organizadinho. Cada peça, ou morfema, que é o nome técnico para elas, tem um tipo e uma função bem clara. O ine nega, o feliz dá o sentido de alegria e o mente transforma em advérbio. A palavra deixa de ser um mistério e vira quase uma fórmula lógica. Mas beleza. Entender essa fórmula é legal, é tipo resolver um quebra-cabeça, mas para que isso serve na prática? Qual é a regra do jogo aqui? Por que é tão importante aprender a desmontar as palavras? Bom, serve para a gente dominar o que se chama de norma padrão, que nada mais é do que o conjunto de regras formais do nosso idioma. Como o material de origem mesmo diz, essa habilidade permite analisar a norma padrão em funcionamento no texto. Ou seja, entender as peças ajuda a gente a usar a língua do jeito certo, de forma consciente. Quer ver um exemplo prático que todo mundo já deve ter pensado? Por que o plural de pastel é pastéis e não pastéis? Simples, porque a norma padrão diz que palavras com radical que terminem em EL recebem o sufixo de plural ES. Quando a gente entende a estrutura, a gente aplica a regra certa sem precisar só decorar. Faz todo sentido. E é isso. O que parecia um código secreto lá no começo, agora está bem mais claro. A gente não só viu as palavras, a gente aprendeu a enxergar através delas. Então, vamos só recapitular rapidinho nossa jornada. A gente descobriu que palavras são sim como blocos de construção. Vimos que conhecer as peças revela não só o significado, mas também a função de cada uma. Entendemos que essa análise é uma chave para dominar a norma padrão, e que no fim das contas saber identificar esses elementos mórficos é uma habilidade então. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que na verdade é um convite para continuar essa investigação.
Agora que a gente já tem as ferramentas, que outras palavras por aí a gente pode desmontar para finalmente entender todos os segredos delas? A aventura, na verdade, está só começando.